Tudo bem, Dorival? Boa noite. Boa noite. Você vai falar, evidentemente, sobre o desempenho do time, mas a minha pergunta é referente a dois jogadores que hoje receberam oportunidade. O Rames, claro que é um jogador extremamente talentoso, mas para ele, de fato, poder brigar pela titularidade no São Paulo, você exige mais dele hoje do ponto de vista físico ou técnico e tático? E o Pato, qual é o estágio dele no São Paulo hoje? Olha, eu não costumo falar individualmente de jogadores. Eu acho que é uma disputa normal e natural entre todos. Foram contratados com esse objetivo. Naturalmente que nós temos um respeito muito grande pelo histórico de cada um deles e não pode ser diferente. Agora, é uma disputa saudável dentro de um grupo de trabalho. E eu prefiro falar a partir do momento que eles estejam em campo, brigando por suas posições e tentando uma manutenção na equipe. Eu vejo jogadores de muito bom nível, o Rames está readquirindo uma melhor condição, o Alexandre vem de uma lesão muito séria que o tirou dos campos por um bom tempo, então eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência e entendimento de que eles não voltarão a ser aquilo que já foram em um momento, se naturalmente não alcançarem uma sequência. Para que essa sequência possa acontecer, é natural que tenhamos que tê-los na melhor condição possível, e é isso que nós estamos tentando fazer. Primeiro, que eles busquem as suas melhores condições, para que depois, aí sim, eles próprios adquiram uma ótima condição dentro do grupo. Mas eu tenho que vislumbrar, nesse momento, as possibilidades de todos os jogadores que estão dentro do elenco. E estou tentando fazê-lo da melhor forma possível, adaptando cada um deles a uma possibilidade de poderem, de repente, estarem presentes também em algumas partidas. Dorival, tudo bem? Dorival, duas questões, por favor. A primeira delas, o São Paulo, 8 jogos sem vencer no Brasileirão e com certa proximidade do Z4, com uma partida a menos. De alguma forma, isso liga um sinal de alerta? Você acha que existe alguma possibilidade de o São Paulo eventualmente ter que brigar contra o rebaixamento? O segundo ponto, o São Paulo colocou uma equipe completamente reserva, nem relacionou, né, os titulares, e o Flamengo colocou 6 ou 7 titulares em campo. Qual o tamanho da vantagem? Tem alguma vantagem o São Paulo nesse aspecto, na sua opinião? Olha, o perigo ele existe, ele é iminente, mas eu acho que calculado. Nós não podíamos fazer uma estratégia diferente daquilo que foi usada e que vem sendo desenvolvida ao longo das fases das competições. Vocês podem ver que nós começamos a ter uma caída no momento em que as fases se afunilaram, disputas a toda semana, e não tinha como o jogador não é máquina, eu não tinha como colocá-los em campo a todo momento. Nós tivemos que fazer uma opção, acredito eu tenha sido a correta, chegamos numa final, estávamos brigando até outro dia por uma passagem de fase que seria muito importante na Sul-Americana, perdendo nos pênaltis, mas a equipe apresentando um ótimo nível de atuações em todas as partidas, e hoje, da mesma forma, a equipe, né, chamada, né, reserva, chamada alternativa, o que seja, fez um belo primeiro tempo. Nós poderíamos ter tido uma sorte melhor. É natural que preocupe, e nós temos que pensar dessa forma, mas nós não vamos mudar aquilo que nós pensamos para uma decisão tão importante na vida, na história do clube e de todos nós que aqui estamos. Então, até o final de semana, nós vamos manter aquele pensamento. E eu vou tentar colocar a equipe na melhor condição possível para o jogo final. É isso que eu penso, né, com a participação da diretoria. Tudo que nós fizemos aqui, nós abrimos a diretoria para que opinassem, para que dessem também os seus pareceres, para que nós não excluíssemos ninguém de uma decisão tão importante como essa. É um risco, sim,
temos consciência disso. Poderíamos ter tido alguns resultados bem melhores do que aconteceram, e, nesse momento, eu sou muito sincero, me preocupa muito o jogo do domingo. Por isso que a nossa atenção está totalmente voltada para essa partida. Eu acho que cada um tem uma maneira, uma estratégia, cada um tem um jeito. Aproveitaram para colocar alguns jogadores em campo. Eu acho que também é uma atitude correta. Nós decidimos que os jogadores estariam treinando. E hoje o treino foi muito produtivo. Um dos melhores treinos desde o momento que eu estive aqui no São Paulo Futebol Clube foram os trabalhos dessa última semana. E, para mim, têm sido fundamentais. Eu espero que nós consigamos trazer para campo tudo aquilo que foi trabalhado ou que vem sendo trabalhado até o dia de hoje. Dorival, boa noite. O São Paulino, né, e o São Paulo tem uma memória recente de um jogo também que o São Paulo sai na frente no segundo jogo da volta, no caso na final do Paulistão, acabou sendo derrotado. Claro que não era com você no comando. Mas como que você tem trabalhado essa parte mental dos jogadores para chegar no domingo, não ter nenhum abalo emocional, de já ter vivido isso em uma outra ocasião, de sair na frente no jogo de ida e na volta perder? Como é que você acha que está sendo trabalhado? Os jogadores eles estão muito concentrados e isso não passa em momento nenhum na cabeça deles? Obrigado. Olha, eu não estou trabalhando essa equipe há um mês atrás. Eu estou trabalhando desde o dia 20 de abril, quando eu cheguei aqui em São Paulo. Eu estou condicionando cada um deles para que se preparassem, porque nós chegaríamos a uma decisão. Graças a Deus acabou acontecendo. Eu não tenho dúvidas que estaremos muito atentos em todas as situações possíveis. Agora, é um jogo e tudo pode acontecer, principalmente com uma equipe tão qualificada como a equipe do Flamengo. Então, nós temos que ter todos os cuidados possíveis. Em razão disso que nós estamos trabalhando com muita intensidade para que não voltemos a repetir alguns erros que já aconteceram. Os próprios jogadores pontuam. Nós estamos aqui X tempo e já aconteceram várias situações e nós não queremos que se repita. Então, se concentrem, se preparem, treinem, se entreguem e no dia da partida se dediquem, como no momento em que acabou a partida lá no Maracanã, com os jogadores estafados, deitados dentro de campo. Aquilo representa o seu torcedor. Não importa se ganhamos, se empatássemos ou se tivéssemos perdido. Aquilo é entrega, aquilo é comprometimento, aquilo é valorizar a camisa de São Paulo. E é aquilo que o torcedor vai querer ver no domingo. O seu time se entregando em campo em busca do melhor resultado possível. Dorival, boa noite. Até pela escalação de hoje e também pela forma como o time se portou domingo, né? Pode ser que você repita a mesma equipe, mas como, de alguma forma, tentar surpreender o Flamengo. Óbvio que você não vai revelar se vai repetir o time ou não, mas é uma tendência, né? Como surpreender o Flamengo, talvez até utilizando as mesmas peças ou até mudando uma equipe que foi bem no primeiro jogo. Olha, vamos ter cuidado o suficiente, preparando todos os jogadores que estão aí, não só a equipe, teoricamente, que entrará em campo, mas, basicamente, todos aqueles que poderão participar e que estejam todos preparados, porque qualquer mudança ela pode ser significativa e, de repente, decisiva para um momento como esse tão importante. Então, que todos estejam em condições e naturalmente, muito mais preparados do que no domingo nós estávamos. É tudo que eu espero que aconteça. São Paulo que assuma, cada um a sua condição, que brigue pela sua posição, porque não tem nada decidido e fatalmente, muitas coisas ainda possam acontecer até o domingo. Dorival, hoje você colocou em campo no segundo tempo o Rodriguinho, o Pedro Vilhena, garotos da base que começam a ter algumas oportunidades. Que nível de maturação, podemos dizer assim, que eles estão, na tua opinião? Eu acho que estão evoluindo bastante. Nós temos aí outros garotos que estão sendo preparados, né? São Paulo tem uma geração aí que promete muito. Eu não tenho dúvidas que daqui para o final do ano nós ainda teremos a oportunidade de vê-los um pouco com uma frequência talvez um pouco maior e principalmente para o ano que se inicia aí, eles vão ocupar um espaço que vai ser muito importante no dia a dia do clube
E eu espero que eles continuem com esse processo, evoluindo, melhorando, disputando jogos com essa intensidade, entrando em momentos difíceis, complicados, deixando o seu recado, para que daqui a pouco eles possam ocupar um espaço em definitivo. Tudo é questão de tempo, mas eles vêm evoluindo muito, vários jogadores estão nesse processo, tudo tem que ser muito bem trabalhado, até pela quantidade de jogadores que nós temos aí. É muito bom em muitos momentos, é ruim em outros, quando você não pode oportunizar a todos uma mesma condição. Dorival, tudo bem? Boa noite. Dorival, as tuas primeiras 3 alterações, você tira o Luciano, Michel Araújo, Gabriel Neves. Pensando no jogo de domingo, você já faz uma escalação 11 inicial de hoje, com um time alternativo, com jogadores que não estavam sendo titulares, pensando na partida contra o Flamengo na ida. Esses 3 jogadores são seus imediatos substitutos, pensando nesse jogo da volta? São aqueles jogadores que você vê mais como coringa, para poder utilizar num momento assim de que você mais precise, pensando já nessa final? Sim e não. A saída foi pensada, não foi nenhuma alteração estratégica no sentido tático, tá? Foram alterações para que não desgastássemos, né, jogadores importantes, que naturalmente possam iniciar ou não, mas não só eles, como outros também, que suportaram um pouco mais até a carga de trabalhos. Eu fico tranquilo, porque eu sei que todos eles estão preparados e em condições, dentro de uma necessidade, de poderem atuar. Dorival, boa noite, tudo bem? Você trouxe para o banco hoje também 2 jogadores que há muito tempo não defendem o São Paulo. Ferrarese se contundiu no começo do ano, ele vinha num processo natural de recuperação, cumpriu todos os prazos, vem treinando. A gente imagina que você deva dar oportunidade a ele quando for possível durante o Campeonato Brasileiro. Mas o Valse viveu uma situação que é muito atípica no futebol. O jogador ficou parado mais de 2 anos sem jogar. Não sei nem se você lembra algum caso parecido com esse na sua carreira, de um atleta que ficou tanto tempo afastado, está tentando se reencontrar. O que você vê de futuro para o Valse, depois de tanto tempo fora do futebol, tentando ganhar uma forma física e sendo relacionado para um jogo como hoje? Eu acho que o esforço, a dedicação de um atleta, e ele tem que ser compensado em algum momento. É lógico que nós temos aí vários jogadores à frente, e eu sempre coloquei isso ao Valse, não escondi em momento nenhum nenhuma dessa condição. Sempre o considerei olha, esse menino, ele tinha tudo para deslanchar, e muito na carreira, sendo inclusive um jogador em nível de seleção. Aconteceram alguns problemas, mas ele está trabalhando com muita intensidade, muita dedicação, vem evoluindo, vem melhorando a cada momento. De repente, aí ele possa voltar a ter uma oportunidade. Tudo é questão, naturalmente, do momento, da situação, das condições que se apresentem, mas o esforço que ele vem fazendo é muito grande, e nós temos que olhar em algum momento. O Dorival, domingo, o São Paulino vai viver um dia muito especial, talvez um dos mais emocionantes da história. Dá até para comparar com Libertadores, com título brasileiro, com Mundial, pelo contexto, pelo engajamento da torcida, que nunca foi assim em toda a história do clube. Por ver os adversários principais ganhando mais do que ele, São Paulo tendo ficado para trás um pouco. E pode acontecer aqui uma grande festa ou um grande choro. Como isso vai impactar no futuro do São Paulo em relação ao Campeonato Brasileiro e no futuro desse time e dessa comissão técnica? Bom, primeiro, o resultado você não administra. Agora, o trabalho que está sendo desenvolvido dentro de São Paulo, pela sua diretoria, pelos jogadores, pelos funcionários de um modo geral, todo o ambiente que eu percebo em torno do clube, em algum momento, alguma coisa muito boa vai acontecer. Eu já falei isso aqui algumas vezes, não imaginava que chegássemos, naquele instante, que chegássemos a uma final tão cedo, depois de apenas aí abril para quase outubro, 7 meses, talvez.
é pouco mais aí de 200 dias de trabalho. Eu não imaginava que isso viesse a acontecer tão cedo. Acabou acontecendo. O profissional ele é responsável por aquilo que ele cativa. Ele é responsável. Nós cativamos essa expectativa, essa esperança no nosso torcedor. Tudo pode acontecer no domingo aqui dentro. Tudo pode acontecer. Agora, não vai faltar luta, dedicação, entrega, comprometimento dessa equipe. Isso aí eu garanto. Agora, o resultado, não tenho como fazê-lo. Só o homem lá em cima que sabe o que possa acontecer. Em algum momento, São Paulo vai ser compensado por tudo que está sendo desenvolvido dentro do clube. É impossível que isso não aconteça. Se vai ser agora, talvez um pouquinho mais à frente, não sei te falar. Agora, é um trabalho muito sério, com muita dedicação, e as pessoas que estão fazendo estão se entregando, estão dando a vida para que tudo aconteça. Quem sabe o torcedor possa vivenciar essa alegria de poder estar, ao final dessa competição, comemorando uma conquista. Nós vamos nos entregar de corpo e alma para que possamos transformar essa expectativa do torcedor em algo palpável. Vamos enfrentar um dos melhores adversários, não só do país, como sul-americano, o último campeão sul-americano, e não tenho dúvidas que nós teremos aí um grande desafio pela frente, mas é um desafio de quem alcançou também o seu espaço para poder decidir uma competição tão importante. Dorival, boa noite. Na semana passada contra o Inter, depois do jogo, você disse que era difícil para os atletas virarem a chavinha, né, com uma final tão próxima. São Paulo vence o primeiro jogo e agora tem esses dias para trabalhar até a segunda partida. Como é que você tem visto o elenco, uma tentativa de controlar uma ansiedade para essa partida? Pelo menos o que a gente acompanhou do fim daquele jogo, tanto na sua coletiva como a reação dos jogadores, todos parecem bastante concentrados nesse objetivo e nessa possibilidade de escrever um nome na história do São Paulo. E uma segunda com relação ao Igor Vinícius, como é que está a recuperação dele nesse processo de transição física? Ele começou a ir para campo agora, está começando a intensificar um pouco mais. Espero que não sinta mais dores e, de repente, possa ter um caminho aí um pouco mais rápido, né? Que essa recuperação não se estenda por muito tempo e que ele possa estar, se Deus quiser, no máximo. É difícil você colocar dias, mas que ele esteja o mais rápido possível com o nosso grupo para que possa, de repente, entrar ainda dentro desse Campeonato Brasileiro e se apresente em janeiro em totais condições, já totalmente recuperado, até porque foi um ano muito, muito difícil para ele. Puxa vida, desculpa, a primeira pergunta. Olha, eu acho que o principal nós estamos tentando fazer é não deixar que essa ansiedade tome conta, transferir para campo o trabalho de cada um, intensificando, melhorando e tentando corrigir tudo o que nós possamos fazer para que no domingo a gente faça o nosso melhor, a gente possa dar uma resposta ao nosso torcedor que está acreditando, que está nos incentivando como nunca, que está dando uma demonstração da paixão que ele readquiriu e recuperou em relação à sua equipe. Eu acho que quando existe essa confiança de fora para dentro, ela cria uma simbiose muito grande e isso daí nos ajuda, nos fortalece e faz com que nós assumamos ainda essa condição de repente, representá-los em campo com todas as forças que nós possuímos. Eu acho que essa é a intenção que nós temos. Administrarmos, sim, essa ansiedade, mas tentando transformá-la em forças para que, em campo, a gente consiga superar aí um grande adversário. Dorival, boa noite. Mais uma vez. Dorival, estamos atravessando uma onda de calor que, para a cidade de São Paulo, vai atingir o ápice, pelas previsões, justamente no domingo, temperatura de 36 graus a partir das 2 da tarde, 35 na hora do jogo. Como é que vocês têm olhado para essa questão? Porque é de se imaginar que o São Paulo vai querer, até pela entrega que você citou e que a gente viu no Maracanã, o São Paulo vai querer colocar um jogo extremamente intenso contra o Flamengo aqui para aproveitar a torcida, a atmosfera. Isso pode ser um problema? Isso pode ajudar, de repente, o jogo a ficar mais cadenciado
porque a questão física pode ser impactada por esse calor com um tempo muito seco de inverno? É uma situação que nós estamos preocupados já há algum tempo. Há mais de 10 dias nós estamos fazendo um processo de hidratação muito forte com os jogadores, tentando prevenir e melhorarmos a totalidade do aproveitamento do grupo em relação a tudo isso. Realmente nós sabemos que pode ser um dia muito quente. Estamos tentando fazer isso justamente para podermos dar as melhores condições aos jogadores. Agora, não dá para você entender aquilo que será a partida. Por isso que tudo que puder ser feito e tudo que esteja à altura, nós estamos tomando todo cuidado possível para que não passemos do ponto, para que não deixemos alguma coisa para trás, para que esqueçamos de algum detalhe, para fazer com que essa decisão aí seja a decisão da vida do São Paulo nesse momento. Até porque já há algum tempo que nós não temos uma possibilidade como essa. Nós temos que fazer de tudo para que as coisas aconteçam. E estamos tentando nos preocupar com todo e qualquer detalhe, pequeno, médio ou grande, que seja. Tudo que esteja ao nosso alcance, acho que nós estamos tentando fazê-lo. Dorival, boa noite. Diego, do Bate-Fundo Esportivo. Conforme vão mudando os jogadores a cada momento do jogo, vai mudando também as características, muitas vezes, da construção de jogadas pela característica de cada um dos jogadores. Queria que você falasse um pouco sobre quais características, quais principais qualidades que você tem visto nesse time que tem jogado brasileiro, que pode ser acrescentada, pode ser melhorada ainda no time para a continuidade desse campeonato, porque o São Paulo está numa situação complicada aí pelo Campeonato Brasileiro ainda. Olha, eu acho que você viu as duas equipes jogando. Jogam mais ou menos parecidas. A posse de bola que nós tivemos no Maracanã no domingo foi a mesma que nós tivemos hoje aqui. Criamos muitas oportunidades. No momento do primeiro gol do Fortaleza, foi o primeiro ataque que eles deram ao nosso gol. Passaram a primeira etapa todinha suportando uma pressão da nossa equipe. Naturalmente que tiveram méritos para sustentarem o resultado. Mas nós criamos, nós chutamos bolas na trave, nós cabeceamos na frente do goleiro, o goleiro fez grandes defesas. Eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência, só isso, porque os resultados vão acontecer. São Paulo está jogando um futebol qualificado. Eu vejo dessa forma. É lógico que hoje você vai perdemos a partida novamente. 7ª derrota, não sei, 7 jogos aí sem vitória. Concordo. 7, 8, não sei. Concordo com isso. Agora, muitos resultados circunstanciais que não expressaram aquilo que foram as partidas, principalmente por aquilo que o São Paulo produziu. Então, eu acho que nós temos que ter consciência que o Campeonato Brasileiro nós voltaremos a ter uma tensão ainda maior a partir de segunda-feira. E aí sim a obrigação de recuperarmos muitos desses pontos aí que nós deixamos. Agora, nós temos qualidade e capacidade para poder fazê-lo. Vamos deixar passar a decisão da Copa do Brasil, que é o fator mais importante para o clube nesse momento, e depois nós vamos pensar numa segunda possibilidade. Boa noite, Dorival, tudo bem? Eu pude conversar recentemente com muitas pessoas que te conhecem profundamente e elas relataram muito a sua importância com relação às relações humanas, o como que isso é fundamental na sua forma de viver e trabalhar. Queria que você falasse um pouquinho como que você conseguiu cativar esse grupo nos últimos 7 meses e um pouquinho da sua relação com a torcida também. Vai ser a primeira vez que o São Paulo vai decidir um jogo no Morumbi, uma final, em mais de 10 anos. A última foi em 2012. Então, dessas duas relações, que você tem com o elenco e que você e o time têm com a torcida. Eu acho assim, você tem que ter um ótimo relacionamento em qualquer circunstância, em qualquer situação. Eu acho que socialmente as pessoas têm que se respeitarem. E eu entendo liderança dessa maneira. Eu preparo homens para que eles atinjam resultados. Eu não extrapolo, eu não tenho uma liderança agressiva, eu tenho uma liderança de cobrança, uma liderança que eu procuro valorizar
aqueles que estão nos mostrando retorno pelo esforço e pela dedicação. Procuro apresentar sempre situações e procurar mostrar com treinamentos, com movimentos, com comportamentos, o quanto seriam necessários que eles acreditassem em tudo isso para que esse contexto todo se completasse. Eu procuro trabalhar dessa forma em todos os clubes que passei. Nunca alterei, nunca mudei a minha forma de pensar. As pessoas falam, o Dorival, estilo paizão. Não, paizão não. Eu não sou paizão. Eu cobro, e muito, só que eu apresento, e quando eles entendem aquilo que eu quero, eu tento melhorá-lo em treinamentos, no dia a dia, com repetição, com intensidade, com a busca da qualificação. E, graças a Deus, nós temos encontrado resultados em quase todas as equipes que eu tenho participado. Então, para mim, é uma satisfação, é um prazer você poder pegar grandes elencos, médios e elencos de menores condições e ter tido a possibilidade do alcance de resultados, pelo menos aqueles imediatos de cada clube. Isso, para mim, não tem preço. Por isso que eu continuo sempre valorizando muito o ser humano. Para mim, isso daí é um aspecto que eu jamais vou abrir mão. Eu posso um dia me prejudicar, como já aconteceu em outras equipes, mas jamais com a intenção de prejudicar um garoto desse, porque eu sei na carne o que todos nós vivemos quando atleta, para que possamos estar à frente do nosso torcedor, vestindo a camisa do nosso clube. Obrigado, Dorival. Boa noite. Sou Renato, do Dimensão Esportiva. Dada a falta de entrosamento de alguns jogadores por ser um time alternativo, você percebeu que faltou um pouquinho de concentração o time depois do pênalti, faltou um pouquinho de concentração ao time, depois retomou, até conseguiu buscar o gol? Você percebeu isso? Faltou um pouquinho de concentração? De maneira nenhuma. Pode ter faltado qualquer coisa, menos concentração. Para quem criou 6 oportunidades de gols na primeira etapa e teve um pênalti não marcado aos 25 minutos do primeiro tempo, eu sou muito sincero com você. O jogo que nós fizemos na primeira etapa, só não encontramos o nosso gol, porque foi um jogo que merecíamos uma sorte melhor novamente. Em muitos outros já aconteceram esse tipo de fato com a gente, e o que tem pesado nesse instante em que, dentro do Campeonato Brasileiro, nós não tenhamos encontrado uma vitória nessas últimas 7 ou 8 apresentações. Mas não foi por falta de merecimento, não. O time tem feito muito e, com certeza, poderia ter tido já alguns resultados um pouco diferentes aí em algumas dessas competições. Mas não foi falta de concentração, não. O time estava muito focado em campo, sabendo o que fazia, e jogou um primeiro tempo de muita qualidade. O gol não saiu. Futebol, às vezes, prega a peça, e o Fortaleza foi competente para poder encontrar seu resultado. Encerramos, então, com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença. O canal mais artilheiro do YouTube chegou para você. Canal Futebola. Inscreva-se já.